Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Em 40 anos algumas coisas mudaram. Uma delas é que eu tenho que falar menos. Então agora é uma mensagem que tem o que dizer. E o que vai me ajudar é que eu comecei essa mensagem no dia 15 de fevereiro desse ano. Então, aqui nesse lugar, aqui nós estamos na Igreja do Butantã, aqui nesse lugar nós fizemos nosso encontro de líderes. E tinham 500 líderes da igreja reunidos aqui, dia 15 de fevereiro de 2020. Nós falamos sobre os nossos focos, o nosso foco em 2020. Buscar o Espírito Santo, evangelizar com ousadia, cuidar das vidas. Nós falamos sobre 40 anos no deserto. E como foi dito aqui pelo pastor Alzimar, 40 anos não é uma data qualquer. É um ciclo muito importante na Bíblia. Você que é cristão tem que acreditar em ciclos, porque Deus criou as coisas, a natureza, com ciclos. Um dia é um ciclo de 24 horas. Uma semana é um ciclo de 7 dias. Um ano é um ciclo de 365 dias. 52 semanas. E esses ciclos, eles não são apenas estatística, eles são uma realidade espiritual. E eu quero que você entenda agora, você que está me ouvindo aí, o que é uma realidade espiritual. O que é um símbolo? Como Pedro fala do batismo, uma verdadeira figura, um símbolo que vos salva, batismo. O que é um símbolo? Se você pegar um pedaço de papel retangular, pintar colorido, escrever lá 200, desenhar lá um lobo-guará e assinar com o seu nome, você pode chegar no banco e querer depositar na sua conta aqueles R$200. Você pode chegar no comércio, no supermercado e comprar coisas com aquele papel pintado. As pessoas vão achar que você é louco. Mas se esse papel pintado vier do Banco Central, e é com aquele lobo-guará, e com a assinatura do presidente do Banco Central e do ministro da Economia, as pessoas vão receber. Continua não valendo nada intrinsecamente, mas é um símbolo, um verdadeiro símbolo. Então há um poder, há uma autoridade, não é apenas uma memória, como a ceia. Fazer isso em memória de mim. Ok, você está lembrando de Jesus na hora da ceia, mas é só lembrar? Ou há uma autoridade quando você bebe aquele cálice de vinho e diz, este é o meu sangue. Há um poder que entra na sua vida, há uma força quando você engole aquele pedaço de pão e fala, este é o meu corpo. Então nós cremos numa igreja que é um símbolo vivo. E hoje um símbolo está acontecendo. Hoje nós estamos celebrando 40 anos. E o símbolo é tão forte que ele até independe da realidade física. Paulo foi muito criticado pelos judeus, porque ele disse que Israel era Agar, e que a igreja era Sara. Ele inverteu, porque Sara era Israel, era judia, Agar era escrava, Agar era gentia. E ele chamou a igreja gentia de Sara, e chamou os santos de Israel de Agar. Realidade espiritual. Então agora nós estamos com 40 anos. Nós não nascemos em setembro. Foi em maio, como a Igreja Cristã da Família de Vila Mariana comemora o seu aniversário. A primeira igreja onde nós todos começamos, lá na Vila Mariana, é celebrada em maio. Mas hoje, agora, é um símbolo na sua vida. E se você tiver fé, se você acreditar, coisas vão mudar na sua história. Porque nós estamos entrando num novo ciclo. Quando fazemos aniversário, o ano é o mesmo, mas você começa já o ano novo. Aqui na Terra o ano novo é 31 de dezembro para 1 de janeiro. Mas no seu aniversário, o meu que é complicadíssimo, porque eu nasci 29 de fevereiro. Então, se eu for depender de fazer aniversário quando eu nasci, é de 4 em 4. Que vai me fazer morrer jovem, mas já foi problema na hora do aniversário do presente. Mas não é a data exata, não é o horário cósmico. É o fato espiritual que está acontecendo. Começou
a partir de agora, a partir de amanhã, segunda-feira, já é o ano 41. Nós já estamos celebrando o ano 41 da nossa história. Então este é um ciclo que se encerra. E ele se encerra com força, porque ele se encerra com 40 dias de jejum, que todos nós fizemos aqui, lendo as devocionais, orando a cada momento. Se encerra com 24 horas de oração de todas as igrejas, cada uma no seu relógio, ao longo do sábado todinho. Há poder e autoridade nesse nome aqui agora. E você tem que receber essa força. O que eu falei aqui dia 15 de fevereiro deste ano? Parece que faz tanto tempo, né? Um mês antes da pandemia começar. Você ouviu as musiquinhas de hoje aqui, né? Essa aleluia. A gente cantava essas músicas, não eram louvores congregacionais, mas eram nossas músicas de grupo. Então eu tocava esse negócio, aleluia, cego de Jericó, músicas do começo da nossa igreja, que evocam memórias, muitas memórias. Eu até pensei em trazer aqui uma plaquinha do nosso primeiro acampamento de jovens. Tinha 50 jovens, cada um assinou ali. Memórias, está lá em casa. Mas nesse encontro de líderes eu falei assim, ó, quem vai estar aqui no ano que vem? Ano 40 é o último ano do deserto. Eu falei sobre Cades Barneia e Gilgal. Cades Barneia é aquele oásis à beira do deserto, entrando na terra prometida, onde o povo chegou depois de 2 anos de peregrinação. E aí então mandaram os espias, eles falaram, não vai dar, o povo acreditou, perdeu por 10-2 o placar da votação, se dava ou não dava, e aí então eles ficaram 38 anos em Cades Barneia. Para que uma geração com a mentalidade Egito morresse. Vocês sabem essa história, e se você não sabe, você pode entrar no nosso site aí da igreja e rever a minha mensagem aqui nesse mesmo lugar sobre esse tema, 40 anos. Mas eu estava pensando nas minhas palavras ali. Porque Cades Barneia, Cades vem de Kadesh, que é a mesma raiz de Kadosh, que quer dizer santo, que quer dizer separado. Então, Cades Barneia é o lugar da separação, onde vai ver se vai para frente ou vai para trás. Hoje, na sua vida, também há uma decisão. Vai para frente ou vai para trás? Acredita no que vai acontecer ou fica preso ao que já aconteceu? É ótimo ter boas memórias. E é muito bom lembrar desses 40 anos, tanta coisa legal. Mas sabe, o passado só existe quando há expectativa de futuro. Porque senão ele é uma prisão. Agora, quando nós lembramos o que aconteceu, na expectativa do que vai acontecer, é uma força. O que vai acontecer em sua vida? Para onde você está andando? O que Deus tem para você ainda, neste ano, que já é o ano 41 na nossa história, mas continua 2020. Eu disse essa frase aqui. Ou você morre no Egito, ou se dispõe a morrer conquistando a terra. Ali era a separação. Quando o povo disse, quando os espias disseram, não dá, o povo disse, vamos levantar um novo capitão, um novo líder, para nos levar de volta para o Egito. E eu brinquei aqui nesse mesmo lugar. Eles lembraram das cebolas. Eu continuo a não entender por que eles lembram de cebola. Eles podiam lembrar de tanta coisa boa, talvez, do Egito, foram lembrar da cebola. Mas tinham que lembrar também das coisas ruins, que eram escravos, que não tinham liberdade, que tinham jugo, que não podiam ter filhos. Não, eles lembraram que tinha comida. E queriam voltar, depois de 2 anos caminhando com Moisés. Eles viram o mar abrir, eles viram o maná cair do céu, eles viram a água brotar da rocha, eles viram milagres, milagres e milagres, mas eles continuavam com saudades do Egito. Então, hoje você tem que pensar, tem alguma coisa de Cades Barneia na minha vida? Tem alguma coisa que me faz olhar para trás? E eu listei aqui em fevereiro 3 coisas. Primeiro, pessimismo. Quer dizer, não acredito, não acredito, não acredito. Se você é cristão, você não pode ser pessimista. É claro que um cristão não tem que ser maluco, de achar que tudo vai dar certo e dar risada porque deu errado. Mas crer que vai dar errado, sempre, cuidado se você é pessimista. Porque essa é a mentalidade de Cades Barneia. A segunda coisa que é a mentalidade de Cades Barneia
tem a ver com um senso de injustiça. Ou seja, você começa a achar que você é sempre prejudicado, que ninguém olha para o teu lado. Aquele povo, quando ouviu aquela notícia, disse: nossos filhos vão morrer nesse lugar. Que Deus é esse que tira a gente de um lugar tão maravilhoso onde tinha cebola e nos coloca aqui para morrer nessa areia? Que injustiça! E você começa a reclamar de Deus da mesma maneira que aquele homem que enterrou o seu talento reclamava. Tive medo, porque eu sei que o Senhor é um Deus severo, que ceifa onde não semeia. Senso de injustiça. Isso tem que morrer aqui em Cades Barneia. Se você é muito mimimi, muito de vidro, cheio dos melindres, e está olhando sempre para o seu lado, se você está sempre reclamando que não foi lembrado, que o ministério não te olha, que o pastor não te reconhece, esse senso de injustiça tem que morrer por aqui, viu? Essa é a sua chance. Porque se você continuar pessimista e com senso de injustiça, o próximo passo é rebelião. Não aceito. Não obedeço. Não acredito. Sou injustiçado. Não vou colaborar. Rebeldia. E aí então, murmuração. Então pergunte para o seu pastor se você participa do movimento dos murmuradores de Cristo ou não na sua localidade. Gente que acredita. Porque do outro lado da história tem a mentalidade de Gilgal. Gilgal era o acampamento onde o povo foi quando chegou às vésperas de entrar em Jericó. Na campina do Jericó, saindo de Cades Barneia, depois de 40 anos ali cozinhando galo, não tinha mais ninguém que tinha nascido no Egito. Aquele povo novo acampou em Gilgal, preparado para uma guerra. Qual é a mentalidade de Gilgal? Obediência. Josué falou, nós vamos fazer. Andar juntos. O que aconteceu com a batalha de Jericó? Deus falou, vocês vão marchar 7 voltas em torno da cidade. Aquela muralha inexpugnável. E vocês vão marchar 7 vezes. O problema de 7 vezes é que depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, e sem acontecer nada. Deus tem uma maneira peculiar de tratar a nossa vida. Ele dá um prazo e parece que nada acontece até os 47 do segundo tempo. Então você vai desanimando, porque se fosse assim, marchei umas pedrinhas caíram. Marchei 2, apareceu um monte de rachadura. Marchei 3, uns caras estão pulando lá de alto no muro. Então você vai se animando, você vai pensando, alguma coisa está acontecendo, mas não acontece nada. Naamã teve que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, aquele mesmo rio que estava lá onde eles cruzaram. Eram 7 vezes para ser curado da lepra. E ele mergulhava, levantava, e ele continuava leproso. Foi da 6ª para a 7ª que tudo aconteceu. Então, meu irmão, você tem que ser obediente. Até o fim. É o que a Bíblia diz. O justo não recua, ele vai até o final. Você tem uma mentalidade de Gilgal? Está disposto a obedecer para andar junto? Andar junto com a sua liderança? Andar junto com o seu pastor? Andar junto conosco? Nós somos uma igreja que deve andar junto, porque se a ordem de comando for, vamos na direção, mas uma localidade fala, eu não vou não. Vamos evangelizar, eu não vou evangelizar. Vamos abrir pequenas famílias, e aqui pequena família não funciona. Vamos pregar a palavra, não, acho que é melhor passar um vídeo. Então você tem que mudar de placa, porque não está andando junto. Não é cada um por si e Deus por todos. Nós aprendemos duramente, pagamos um altíssimo preço para não ser cada um por si, Deus por todos. Obediência, andar juntos. E aí então, acreditar, fé. Eu acredito que vai dar certo. E, repito o que eu falei aqui em fevereiro, purificação, santificação. Purificação sempre com dor. O povo teve que se circuncidar, purificar. Passou a faca. A Bíblia fala que Josué mandou preparar as facas de pedra para circuncidar todo o povo, porque desde que eles tinham saído do Egito, eles não tinham mais circuncidado as pessoas. Então tinha homem de 40 anos que tinha que ser circuncidado. E criança recém-nascida que ia ser circuncidada.
Dói. Purificação é doloroso. Mas é um momento que você toma um banho. Purificar é isso. Estou sujo, estou melado, estou cansado, então eu tenho que me despir de tudo aquilo que eu tenho e entrar debaixo do chuveiro. É um ato. Você sai daquela água purificado. Tivemos batismos aqui no Butantã essa semana. 11 pessoas no meio da pandemia vieram se batizar. É um ato. Para chegar nesse ato, uma guerra. Temos 95 pessoas estudando sal. E chegando na aula de batismo, falando, vamos batizar. Então começa a filinha. A gente vai batizando de 10 em 10. Para não aglomerar muita gente. Tinha 80, 90 pessoas aqui para batizar aqueles 11. É um ato. E quando aquelas pessoas, eu estava lá batizando, mergulha, a pessoa sai da água assim comemorando, porque ela sabe, venci. Me limpei. Naquele exato momento, ela tem zero pecado. Totalmente pura. Porque foi um ato de purificação, batismo. Agora, depois disso, vem um processo, que é santificação. Você está puro, mas se você não estiver se santificando, vai se sujar. E como já foi muitas vezes dito, Deus não está esperando alguém que não se suje. Deus está esperando alguém que sempre se limpe. Você não vai ficar mais limpo se você evitar sujeira. Mas se você tomar banho todo dia, você vai estar limpo. Santificação, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. E eu disse uma outra frase também que para mim é muito importante. Agora nós temos, como nunca, uma chance de crescer. E olha, eu não estava entendendo a pandemia ali não. Mas dizer, irmão, este ano vai doer. Vai dar trabalho, vai ter pressão. No último ano do deserto, as pessoas ainda morrem. Que palavra, hein? Um ano de trabalho, de pressão, de gente morrendo. Nós estamos vivendo esse tempo ainda. E depois desses 7 meses de pandemia aqui, que resultado pesado. Mas eu quero dizer para você, com toda a autoridade, que ainda esse ano dá tempo de crescer muito. As oportunidades para crescermos aumentaram. Tem mais gente buscando a Deus. E é um fenômeno estranho. Os que estão dentro, muitos se esfriaram. Porque não vão ao culto, porque não é a mesma coisa no Zoom, porque, principalmente os jovens, têm uma pleiade de outras coisas para fazer, uma atratividade do entretenimento. Então tem gente que está sumindo da igreja, mas tem uma multidão aí fora, angustiada, ansiosa, deprimida. Pode ter pessoas agora ouvindo essa palavra e está sentindo esses dramas dentro do seu coração. Esse é o momento da igreja crescer. Você tem que abrir a sua boca. Nós vamos ter aqui, a partir de amanhã, mais um dia da boa notícia. Hora de você falar. Falar para alguém. Que você tem uma boa nova. A boa nova do Evangelho. Nós estamos diante da maior oportunidade de crescimento dessa igreja. Se você acreditar nisso, vai ser verdade. Agora, se não acreditar, vai acontecer o que aconteceu lá. Grande vitória com Jericó, grande derrota em Ai. Na sequência da vitória de Israel em Jericó, eles ficaram cheios de si, agora vai dar certo, milagrão. E aí então, a palavra de Deus foi, ninguém pega nada da cidade, nenhum despojo. Jericó é para ser destruída. Mas teve um homem que viu ali uma capa babilônica, que viu ali uns tesouros em Jericó, e falou, ninguém vai saber. E o nome dele era Acã, ele pegou aqueles tesouros e escondeu em sua tenda. Pecado de Acã. Então, irmãos, nós temos orado por isso, e na intercessão, esse tema tem surgido. Nós precisamos tomar muita atenção no nosso pecado escondido, no nosso interior. E eu quero dizer uma coisa com toda franqueza para você. Não é que não exista pecado. É que tem que haver santificação. Você precisa confessar. Você precisa, diante de Deus, pedir misericórdia.
Você precisa dizer, olha Deus, eu tenho muito problema, mas eu quero fazer certo. Eu tenho muita dificuldade. Eu não gosto de ouvir aquele cara. Eu tenho uma dificuldade de ouvir ordens. Eu tenho minha opinião, eu gosto muito de uma fofoquinha. Ah, como é bom falar para o cara, olha, você sabia da última? Mas eu não quero. Eu quero fazer certo. Então, lute abertamente contra o seu pecado. Nós temos que orar aqui agora, porque se nós estamos clamando por avivamento, estamos clamando por mudança, nós precisamos agir coerentemente. Seja um conosco agora. Eu fiz uma continha aqui. Fiquei pensando, 40 anos de deserto. Eu já falei, 38 anos parados em Cades Barneia, 2 anos desde Ramsés, que é onde eles moravam lá no Egito, até chegar a Cades Barneia. Eu fiquei pensando, em Números 33, ele descreve a quantidade de acampamentos. Quantas vezes eles pararam ao longo desse período? E eu fui contando. De Ramsés até Pi-Hairote, no Mar Vermelho, que foi quando abriu o Mar Vermelho, 3 acampamentos. Era aquela história. A nuvem andava de dia, a coluna de fogo de noite, parava, todo mundo parava. Então eles acamparam naquele lugar, ficavam ali, montavam toda a estrutura, tem todo o ritual que fala na palavra, não vou ler aqui, né? Mas no centro estava lá o tabernáculo, em volta as tribos no seu lugar, um acampamento como se fosse um acampamento militar. Tendas. E aí desmontava tudo, botava nas costas e ia andando no deserto. 3 vezes até chegar no Mar Vermelho. Do Mar Vermelho até o Sinai, que foi onde eles receberam a lei, mais 7 acampamentos. 10. Do Sinai até Zin, deserto de Zin, que é onde fica Cades Barneia, 21. Então veja, em 2 anos, eles acamparam 31 vezes. Se fosse tudo igualzinho, daria uma média de 3 semanas por acampamento. Tenho certeza que nunca você pensou nisso, ou nem ouviu falar sobre esse assunto. Não é 3 semanas, porque só lá no Sinai, eles ficaram, Moisés subiu 40 dias e não voltava, eles estavam esperando lá, quando teve o bezerro de ouro, tudo aquilo ali. Então, 31 acampamentos. Agora, sabe o que é interessante? Depois de Cades Barneia, ou seja, no ano 40, até chegar lá para a Batalha de Jericó, sabe quantos mais acampamentos passaram? 1 até o Monte Hor, que é onde Arão morreu, no 5º mês do ano 40, e 8 até a Campina de Jordão. Quando você soma esses números, dá 40. O povo acampou 40 vezes em 40 anos. E o acampar é a hora que você para, em que as coisas não andam. A vida está andando, de repente para. Às vezes para um longo tempo, às vezes para bem rapidinho e começa a andar de novo. E eu fiquei pensando, 40 anos. Nesses 40 anos do deserto, como eu disse, teve o Mar Vermelho, teve a água da rocha, teve os 10 mandamentos, teve o maná, mas também teve o bezerro de ouro, também teve o Neustã, aquela serpente levantada porque todo o povo estava morrendo com as serpentes ardentes. Teve a rebelião de Coré, Datã e Abirão, que estavam confrontando Moisés. Até Arão e Miriam também ficou leprosa. Teve mortes. Então, como nossa igreja, nós estamos aqui com 40 anos. Podemos lembrar de coisas maravilhosas. Eu lembro de momentos memoráveis mesmo. De oração, de vigília, de acampamento, dos louvorzões, tocando. A igreja toda reunida, o Tatuapé lotado, festa da alegria, trabalho missionário, viagens, evangelismo. 40 anos de história, irmãos. Eu tive o privilégio de vê-los todos. Memórias duras também, tristezas, perdas, derrotas. A sua vida ela vai de acampamento em acampamento. Agora, por que demorou tanto? Voltamos à mesma questão e aqui eu quero encerrar essa palavra. Deus, lá em Números 13, mandou que Moisés enviasse 12 espias. E eu sempre achei,
Deus mandou Moisés mandar 12 espias. Por quê? Por que Deus mandou? Deus não sabia que os espias iam voltar falando não vai dar? De repente não era melhor mandar ninguém, ficar na ignorância? Quanta coisa você enfrenta, aguenta e vence porque você não sabia. Se você soubesse o que ia ser, você ia dar para trás antes. Então, sabe, eu fiquei pensando, uma falha de estratégia aí, né? Ou Deus queria mesmo que o povo falasse não? Eu não sei. Eu sei que se você for ler Deuteronômio 1, no versículo 22 para frente, Moisés está relembrando tudo o que aconteceu, e Moisés dá uma outra versão para os fatos. Ele fala assim, vamos ler, vai. Abra o seu celular, na Bíblia JFA, em Deuteronômio 1. E eu vou ler aqui no versículo 22. Vou ler o 21. Eis que o Senhor teu Deus te deu esta terra diante de ti. Sobe e possuía como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então aqui Moisés está dizendo, Deus, lá em Cades Barnea, disse, chegamos na terra. Vai lá, é tua, toma posse, entra. Então, todos vós vos chegastes a mim e dissestes, mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos deem resposta, por que caminho devemos subir a ela e a que cidades devemos ir. Aqui está dizendo que foi o povo que pediu a Moisés, falou, antes de a gente ir, vamos mandar um para ver como é que é o caminho. E Moisés disse, pareceu-me, pois, bem esse negócio. Guarda essa palavra, pareceu-me bem este negócio. De sorte que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem. E foram-se e subiram a montanha, e vieram até o vale de Escol, e os espiaram. Tomaram do fruto da terra nas suas mãos, trouxeram, tornaram a dar a resposta e disseram, boa é a terra que nos dá o Senhor. Porém, vós não quisestes subir. Aqui está dizendo, vocês deram a sugestão, eu aceitei, e aí deu tudo errado. Bom, meu irmão, sabe o que está me lembrando aqui? Afinal, Deus mandou espiar a terra, ou foi ideia dos homens ir lá espiar? Eu quero ler aqui minha última passagem para fazer um apelo muito especial para você. Abra aí o seu celular em Atos, capítulo 15. E esse é o nosso momento. Atos 15 conta a história de Paulo e Barnabé voltando de Antioquia, porque havia um problema. Em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Em Antioquia, pela primeira vez, a maioria das pessoas não era judia, era gentia. Em Antioquia, pela primeira vez, não tinha herança de Israel. Era a igreja como ela ia ser para frente. Mas o pessoal queria que eles continuassem judeus. E aí teve a questão do rito mosaico. Circuncida ou não circuncida? Deu uma briga, mandaram para Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, no caminho, Paulo e Barnabé foram explicando para todo mundo o que Deus estava fazendo, e todos se maravilhavam. Mas, quando chegou lá em Jerusalém, houve uma não pequena confusão, uma grande contenda. E aí então, eu não vou ler todo o texto aqui não, mas ele fala que, tendo Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que subissem a Jerusalém aos apóstolos. Então o concílio ia se reunir para resolver a questão doutrinária. No caminho todo mundo ficou feliz. Mas quando chegou lá, Paulo e Barnabé falaram, contaram grandes sinais que Deus havia feito por eles nos gentios. Quando ele parou, Tiago, que era o irmão de Jesus, tomou a palavra e disse, Pedro relatou como primeiramente Deus visitou os gentios. E com isso concordam as palavras dos profetas. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles entre os gentios que se converteram a Deus. Aí os que eram do rito mosaico entraram na conversa. Briga, confusão, divisão.
Tiago resolveu o problema. Vou ler aqui o versículo 22. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões, entre eles enviá-los com Paulo e Barnabé, a saber Judas, chamado Barsabás, e Silas. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos entre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento, pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com o nosso amado Barnabé e Paulo. Homens que já se expuseram à vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Eu quero orar com vocês aqui, nesses 40 anos, porque aqui um ciclo vai terminar. Esse texto está nos dizendo, como o Deuteronômio está dizendo, que há um lado humano e há um lado espiritual em todas as coisas. Esse texto está nos dizendo que a confusão aconteceu, que a briga aconteceu. Todos os cristãos, todos os irmãos, eles não aceitavam a posição de Paulo e Barnabé. Mas quando Tiago deu a posição, quando Pedro, com sua autoridade apostólica, referenciou, eles disseram: todos concordamos. E pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Portanto, se alguma notícia diferente chegar em vocês, não acreditem. Creiam na boa notícia. Creiam que Deus está no comando. Eu quero declarar aqui um novo tempo em nossa igreja, em que nós podemos ter diferenças de opinião, em que nós podemos não concordar com coisas e coisas, mas que na hora em que uma decisão for tomada, essa decisão será a decisão de todos. Essa decisão será o acorde geral. Essa decisão mais importante será a decisão do Espírito Santo. Pareceu bem ao Espírito Santo. Então, irmão, nós vamos orar aqui agora, para que a nossa palavra, a minha palavra como presidente, a palavra do conselho dessa igreja, a palavra do governo da igreja em que você está, seja a palavra de Deus na sua vida, seja a autoridade do Espírito Santo na sua vida, seja o poder que vai fazer com que você ganhe a batalha, unidos em Jericó. Seja a autoridade que impeça que o seu orgulho suba, que a sua vaidade cresça, que você queira um bem particular. Se há um pecado oculto, ele tem que vir à luz. Nós não queremos morrer em Ai, nós queremos avançar pela terra. Há uma promessa posta diante de nós. Ainda dá tempo. E eu quero te dizer de novo, você pode crescer e multiplicar nesses 3 meses o que não cresceu neste ano, se você acreditar. E agora, essa batalha não é mais a batalha de Paulo e Barnabé, é a batalha de Silas, de Judas, da segunda geração, dos que estão andando juntos. Eles vão testificar dizendo: é verdade, foi definido, vai acontecer, nós somos cartas vivas. Então, feche seus olhos agora. Cartas vivas do Senhor. Um novo tempo em nossa igreja. Um novo ciclo. Não depende mais de uma pessoa específica. Depende de uma autoridade. Deus está conosco. Deus está nesse lugar. Você vai prosperar. Nós abençoamos. Nós abençoamos. Feche seus olhos.